Nancy DeMoss Wogemuth nos lembra: se Deus não for o centro da sua vida, nada mais importa. A vida sem Deus no centro é absurda. Não tem significado, é vazia, é frustrante. Comer, trabalhar, relacionamentos, qualquer parte da vida, nada faz sentido e nada traz verdadeira satisfação sem Deus. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, autora de Render-se Completamente para Deus, na voz de Renata Santos. Quais são algumas das melhores palavras de sabedoria que você já recebeu? O pai de Nancy DeMoss Wogemuth a ensinou muitos princípios. Ele os ensinou e os exemplificou em sua própria vida. Ela vai compartilhar alguns desses princípios para nos ajudar a adquirir sabedoria bíblica nesta série chamada Os Ensinamentos de um Pai. Um tempo atrás eu fui convidada a falar para um grupo de jovens universitários, justamente no Dia dos Pais. Enquanto eu pensava sobre o que compartilhar com aqueles jovens, não tive como não pensar no meu pai. Passei o dia me lembrando dele. Meu pai partiu para estar com o Senhor no fim de semana do meu aniversário de 21 anos. Foi quando recebi a ligação dizendo que ele havia sofrido um infarto e instantaneamente estava com o Senhor. Enquanto eu me preparava para falar com aqueles jovens, comecei a refletir sobre tudo que meu pai me ensinou nos primeiros 21 anos da minha vida. Percebi o quanto esses ensinamentos e princípios, o legado que ele me deixou, permaneceram comigo de maneira impressionante desde a sua partida. Não ouço mais a voz dele, não posso mais pedir o seu conselho, mas ele me deixou um tesouro de sabedoria, conselhos e instruções que também passou aos meus irmãos, e isso tem tido um impacto incrível na minha vida. Tem sido uma base sólida. Tenho procurado aplicar na minha vida os ensinamentos que meu pai e minha mãe, preciso dizer também, me transmitiram durante aqueles primeiros anos. E eu posso afirmar que hoje colho bênçãos incríveis por causa das coisas que eles me ensinaram na minha infância e juventude. Quando falei com aqueles jovens, compartilhei algumas das lições que quero dividir com vocês nesta série. São princípios que desejo passar à próxima geração. Tenho pensado sobre o legado que eu quero deixar para aqueles que virão depois de mim. Sei que temos ouvintes do Aviva Nossos Corações de todas as idades. Recebemos cartas de pessoas idosas, de crianças pequenas e de todas as fases da vida entre esses extremos. Mas eu fico especialmente feliz em saber que há jovens ouvindo este programa, adolescentes, universitárias, mulheres em início de carreira. Algumas vêm de lares cristãos, e o que compartilhamos aqui no Aviva Nossos Corações é um complemento, uma repetição do que já ouviram em casa. Mas outras não tiveram o privilégio de crescer em um lar cristão. Elas estão sendo discipuladas e ensinadas nos caminhos de Deus, algumas pela primeira vez. Tudo que aprendi com meu pai nos primeiros 21 anos da minha vida são verdades pelas quais sou imensamente grata por ter aprendido ainda jovem, quando era menina, adolescente. Eu disse àqueles jovens no Dia dos Pais: essas são coisas que alguém me ensinou quando eu tinha a idade de vocês. E também falei: quando vocês forem mais velhos, espero que esses princípios façam parte da sua vida. E se fizerem, vocês os ensinarão até a próxima geração. Pode ser difícil entender completamente a importância dessas lições. Talvez já tenham ouvido algumas delas. Talvez até já as conheçam, mas apenas ao longo da caminhada da vida de vocês perceberão o quanto esses princípios são absolutamente fundamentais e cruciais. Hoje eu quero começar com aquilo que, para o meu pai, era o ponto central de tudo:
posso resumir em 3 palavras: leve Deus a sério. Meu pai foi um homem que levou Deus a sério. Ele não veio de uma família cristã. Conheceu o Senhor de maneira pessoal por volta dos seus 25 anos. Antes disso era rebelde, sem interesse por assuntos espirituais. Ele estava muito distante de Deus, como todos nós estamos, até que Deus nos busque, nos encontre, abra nossos corações para conhecermos a Cristo e nos conceda fé e arrependimento. A partir daquele dia, sexta-feira, 13 de outubro de 1950, até o dia em que foi chamado para estar com o Senhor, 28 anos depois, meu pai nunca deixou de se maravilhar com o que Deus havia feito por ele. Ele nunca deixou de se impressionar com o fato de que Deus o havia salvado, que Deus poderia tê-lo salvado e que Deus lhe deu uma vida completamente nova, fazendo dele uma nova criatura. Para ele, o cristianismo não era apenas um compartimento da vida, não era apenas uma categoria, uma parte da sua rotina, como a escola, o trabalho, os passatempos, os relacionamentos, a família, o lazer, a fé. A fé não era um compartimento separado da vida. Jesus, em primeiro lugar, não era apenas um broche para se usar na lapela. Era uma realidade absoluta, fundamental, central em sua vida. Cristo era tudo. Ele não é uma parte da sua vida, ele é a sua vida. A maneira como meu pai pensava, que também precisa ser a nossa maneira de pensar, é que, se você é cristã, você é uma nova criatura. Tudo deve ser diferente. O nosso relacionamento com Cristo deve afetar todas as áreas da nossa vida. Ele afeta o nosso propósito, o porquê de nos levantarmos todas as manhãs, a razão da nossa existência. Para o meu pai, o propósito da vida era glorificar a Deus, era refletir positivamente em Deus, era buscar a Deus, o seu reino e a sua justiça acima de todas as coisas. Meu pai sentia que devia tudo ao Senhor. Ele sabia que sim. Sabia que não tinha vida fora de Cristo e compreendia que nada poderia chamar de seu. Seu tempo, seus bens, sua influência, sua família, seus planos, seu futuro, sua própria vida, tudo pertencia ao Senhor. Ele nunca conseguiu entender pessoas que vivem em um cristianismo morno ou superficial. Esse conceito não fazia sentido para ele. Para ele, se você era cristão, você era uma pessoa completamente nova. Você precisava levar Deus a sério, não havia outra opção. Hoje, muitas pessoas dizem que são cristãs, são membros de igreja, participam das atividades, mas na verdade vivem para o prazer, para o trabalho, para a família, para o reconhecimento, para si mesmas. Isso era incompreensível para o meu pai. Lembro-me de uma história que ele me contava. Ele estava de férias e encontrou um casal de missionários que também estavam de férias no mesmo lugar. Meu pai perguntou ao homem da maneira como ele costumava falar: "Como está a pescaria por aqui?" E ele não estava falando literalmente sobre pesca, mas sobre o que Jesus falou quando disse que vocês serão pescadores de homens. Ele estava perguntando se as pessoas estavam abertas a falar sobre Cristo ali, se havia interesse em assuntos espirituais. O meu pai ficou chocado quando o missionário respondeu: "Não sei, estamos de férias." Ele simplesmente não conseguia entender como alguém poderia tirar férias de Deus. Você pode tirar férias do seu trabalho, mas não do seu relacionamento com Deus. Deus não nos salvou para termos uma experiência cristã de meio período, apenas nos finais de semana.
Somos chamadas para ser cristãs em tempo integral, servas do Senhor em tempo integral, independentemente da nossa vocação. Ser cristã não é um trabalho de 40 horas semanais, nem algo que acontece só por 2 horas no domingo de manhã. É um relacionamento com Cristo que dura 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias da vida. Portanto, se queremos levar Deus a sério, precisamos nos perguntar: qual é o meu propósito na vida? Por que eu existo? Por que Deus me criou? Por que Ele me redimiu? Por que eu me levanto todas as manhãs? O que me motiva? O que me impulsiona? O que me mantém firme? Enquanto eu refletia sobre o que significa levar Deus a sério, muitos versículos vieram à minha mente. Um deles é Colossenses 1, 16 a 18. Pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e, veja bem, para ele. Todas as coisas foram feitas para Cristo. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. A supremacia de Cristo. Se você é filha de Deus, esse deve ser o seu alvo, que em tudo ele tenha a primazia. Efésios, capítulo 1, expressa essa mesma verdade de outra forma. Nos primeiros versículos do capítulo, lemos que Deus nos escolheu e nos adotou em sua família segundo o propósito da sua vontade. E qual é esse propósito? Para louvor da glória de sua graça. É sobre isso e para isso, a fim de que as pessoas olhem para a nossa vida e digam: que Deus maravilhoso e gracioso ela serve. Efésios capítulo 1, versículo 12 diz: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Mais uma vez, é sobre isso e para isso. Meu pai amava o versículo de Atos 20, 24, onde o apóstolo Paulo disse: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Para o meu pai, isso significava que o mais importante não era o seu negócio, suas amizades, seus hobbies ou o que fazia com o seu tempo. O que realmente importava era cumprir o chamado de Deus, aquilo para o qual ele o salvou, tornar Cristo conhecido. Creio que um dos versículos mais poderosos sobre isso no Novo Testamento está em Romanos 11, 36, onde o apóstolo Paulo diz: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Tudo é sobre ele. Ele é o centro de nossas vidas. E o próximo versículo, Romanos 12, 1, nos mostra de forma prática o que isso significa para a sua vida e a minha. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ontem, durante o meu tempo devocional, eu estava lendo o livro de Eclesiastes e fui lembrada mais uma vez da importância de levar Deus a sério. Ao ler o livro todo de uma vez, consegui ter uma visão geral da sua mensagem.
A grande lição de Eclesiastes é que uma vida vivida sem Deus no centro é absurda, é sem sentido, é vazia e frustrante. Comer, trabalhar, ter relacionamentos, nada faz sentido ou traz satisfação verdadeira quando Deus não está no centro. Em Eclesiastes 6:2, o autor diz que você pode acumular riquezas, posses e honra, mas se Deus não estiver no centro da sua vida, você não terá a capacidade de realmente desfrutar dessas coisas pelas quais tanto trabalhou. No final do livro, porém, há uma mensagem contrastante. Sim, a vida sem Deus é vazia, mas a vida com Deus no centro é plena, é satisfatória, tem um propósito, faz toda a diferença. Eclesiastes 8:12 diz: tudo correrá bem para os que temem a Deus. Temer a Deus, esse é o ponto central. Leve Deus a sério, tema-o, honre-o, faça dele o centro da sua vida. Ele é o centro do universo. Foi Ele quem falou e criou todas as coisas com o poder da sua palavra. E é Ele quem sustenta o universo com a palavra do seu poder. Como podemos ser tão tolas ao manter Deus na periferia da nossa vida quando Ele pertence ao centro? No final de Eclesiastes, o autor resume tudo com estas palavras: de tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Haverá um dia de prestação de contas. Um dia estaremos diante do tribunal de Deus e desejaremos ter levado Deus mais a sério. Se tivermos algum arrependimento quando virmos Cristo face a face, será apenas o de não termos levado Deus mais a sério. O de termos desperdiçado nossas vidas com coisas sem importância, porque Cristo não estava no centro da nossa existência. Ao refletir sobre o legado que o meu pai deixou, essa foi a primeira e mais fundamental lição: levar Deus a sério. Deixe-me acrescentar um segundo princípio. Se você acompanha ou aviva nossos corações há algum tempo, já me ouviu falar sobre isso muitas vezes e continuará ouvindo. Comece o seu dia com Deus. Não é segredo que eu aprendi isso ainda criança, crescendo no lar dos Demós. Essa era a nossa maneira de viver. Meu pai enfatizava principalmente pelo exemplo a importância e a necessidade de um tempo diário com Deus, um momento devocional a sós com Ele. Chame-o como quiser, devocional, tempo com Deus, mas não deixe de ter esse momento. Isso não substitui o fato de que devemos andar com Deus ao longo do dia todo, mas precisamos separar um tempo diário para estar na palavra, ouvindo a Deus e depois respondendo a Ele em oração e louvor. Esse tempo com Deus é o que nos dá sabedoria, perspectiva e direção para todas as áreas da nossa vida. Eu vejo tantas mulheres hoje, mulheres da minha idade, mais velhas e mais novas também, vivendo vidas frustradas, agitadas e sobrecarregadas. E eu mesma caio nisso tantas vezes. Acredito que, na maioria das vezes, a razão principal para isso é que não paramos para centralizar nossa vida em Cristo. Não tiramos um tempo para estar a sós com Ele, em Sua presença, cultivando um relacionamento íntimo com Deus, através da Sua palavra e da oração. Algumas pessoas dizem:
Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo para um momento de silêncio ou uma hora santa com o Senhor. Mas ouça, escolha as suas prioridades e construa a sua vida ao redor delas. Eu quero dizer isso especialmente para vocês, mulheres mais jovens. Estou falando para todas nós, mas especialmente para aquelas que estão estabelecendo hábitos no início da vida. Comece esses hábitos agora. Eu vou te dizer uma coisa: nunca será mais fácil do que é hoje. Você pode ser uma estudante pensando: quando eu for mais velha, quando eu terminar essas provas, quando eu concluir este curso. Mas ouça, quando você terminar esse curso, você terá um trabalho, se Deus quiser. Ou estará casada, terá um marido, e então dirá: minha vida está muito mais cheia agora, muito mais ocupada do que nunca. Como eu posso ter um tempo para um momento silencioso com Deus? Depois, talvez venham os filhos, e você nunca terá 5 minutos ininterruptos pelos próximos 10 anos ou mais. Você olhará para trás e dirá: nossa, minha vida era tão simples quando eu era estudante. Se eu pudesse voltar no tempo, organizaria meus dias com prioridades bíblicas e centradas em Deus. Veja, em todas as fases da vida, sempre haverá algo que tentará impedir você de manter um tempo devocional diário. Eu luto com isso quase todos os dias da minha vida. Talvez isso te surpreenda e você pode pensar: mas ela ensina a Bíblia todos os dias? Pois eu te digo, eu sento para o meu tempo devocional e de repente eu começo a pensar em 50 outras coisas que eu preciso fazer. Tenho um novo impulso de arrumar a casa. É incrível as distrações que surgem quando eu me proponho a passar um tempo com o Senhor. E é difícil porque Satanás sabe que se ele conseguir me distrair e me tirar o foco, ele pode desestabilizar o meu dia e a minha vida. A Bíblia fala muito sobre a importância de buscar a Deus cedo. Salmo 5, versículo 3 diz: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Salmo 143, verso 8 diz: faze-me ouvir pela manhã da tua graça. Isaías 54 diz: o Senhor Deus me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. Em Provérbios 8, de 32 a 34, a sabedoria fala: agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam o ensino, sejam sábios e não o rejeitem. E em seguida a sabedoria diz: feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia diante das minhas portas. Com que frequência? Diariamente, todos os dias, esperando à porta da sabedoria. Josué 1 e o Salmo 1 nos dizem que, se meditarmos na lei do Senhor de dia e de noite, teremos sucesso em tudo que fizermos. E Tiago nos lembra que devemos receber com humildade a palavra implantada em nós. Não apenas ler a palavra, mas recebê-la com um coração submisso, pois ela é capaz de nos salvar e nos santificar. Tiago continua dizendo: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Receba com mansidão. Submeta-se à autoridade da palavra de Deus. Meu pai tinha uma visão elevada das Escrituras. Ele demonstrava isso de forma simbólica, nunca colocando nada sobre a sua Bíblia. Não que ele adorasse o couro, o papel ou a tinta, mas porque reverenciava a palavra de Deus.
Eu adotei esse hábito também. Simbolicamente, faço isso para demonstrar para mim mesma e para os outros que a palavra de Deus está acima de tudo. Não coloco outros livros sobre a Bíblia. Tento não colocar papéis ou objetos sobre ela. Eu quero que a Bíblia esteja no topo de tudo na minha vida. Mas não apenas fisicamente. Quero ouvir a palavra. Quero desafiar você a ouvir a palavra. Seja durante a leitura pública das Escrituras no culto ou em sua leitura pessoal, ouça atentamente. Eu amo o fato de que na igreja onde congrego, ficamos de pé para ouvir a leitura da palavra de Deus. Reverencie a palavra, submeta-se a ela. Não julgue a palavra, deixe que ela julgue você. Deixe que ela seja a autoridade em sua vida, em todas as áreas da sua vida, seja nos seus hábitos de trabalho, sono, alimentação, casamento, maternidade, na maneira como você lida com os desafios e problemas, com pecados e prisões espirituais, com pessoas, com dinheiro ou com o tempo. Deixe que a palavra de Deus seja a fonte de direção e de sabedoria. E siga essa direção e sabedoria. Deixe que a palavra de Deus molde você, transforme você, confronte você e mude você. Somos santificadas pela verdade. Jesus disse em João 17:17, a tua palavra é a verdade. Quando você começa o seu dia com Deus e continua ao longo dele meditando na palavra, fazendo dela parte do tecido da sua vida, você será abençoada, terá sucesso, encontrará sabedoria, desenvolverá intimidade com Deus, descobrirá e experimentará em todas as áreas da sua vida o propósito para o qual Deus a criou. E você conseguirá cumprir esse propósito porque estará cheia da palavra de Deus. Quero encorajá-la neste momento a não ser apenas uma ouvinte da palavra, mas alguém que a pratica. Me pergunto quantas de vocês diriam honestamente: a palavra de Deus não é um hábito essencial na minha vida. Não tenho um tempo consistente de leitura, estudo, meditação e resposta ao Senhor em oração. Eu não tenho uma vida devocional regular. Eu não tenho um tempo silencioso diário com Deus. Se esse é o seu caso, eu quero te dizer que nunca é tarde para começar. Comece hoje. Comece amanhã de manhã. Programe o despertador um pouco mais cedo. Peça ao Senhor que a acorde no horário que Ele deseja. Mas tome uma decisão no seu coração. Vou organizar a minha vida ao redor da prioridade da palavra de Deus. A coisa mais importante na minha vida será conhecer a Deus, buscá-lo, desenvolver um relacionamento com Ele e crescer espiritualmente. Isso não é possível sem um contato constante, fiel e regular com a palavra de Deus na sua mente, no seu coração e na sua vida. Neste momento, você pode dizer: sim, Senhor. Pela tua graça, eu quero fazer disso um hábito na minha vida. Eu não quero simplesmente sair daqui e continuar ocupada com as minhas próprias prioridades. Senhor, reorganiza a minha vida para que tudo gire em torno do meu relacionamento contigo. Pai, eu oro para que muitas mulheres ouvindo agora façam esse compromisso e digam: a partir de hoje, a partir de amanhã, quero começar o meu dia com Deus. Vou reorganizar as outras áreas da minha vida. Vou fazer com que tudo se encaixe ao redor do meu relacionamento com Deus, ao invés de tentar encaixar Deus em uma rotina já sobrecarregada. Senhor,
Eu realmente creio que, se todas que estão ouvindo essas palavras hoje levarem esse desafio a sério, daqui a 1 ano olharemos para trás e veremos que somos mulheres diferentes. Nossas vidas terão um impacto maior em nossos lares e locais de trabalho. Seremos um bom perfume de Cristo para aqueles ao nosso redor. E tudo isso porque colocamos como prioridade esse tempo diário contigo. Senhor, faz isso acontecer. Que assim seja. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Nancy DeMoss Wogemuth compartilhou um princípio valioso que aprendeu com seu pai. Comece o seu dia com Deus. Para te incentivar a ter esses devocionais diários, estamos juntas lendo a Palavra de Deus todos os dias de 2026. Estamos no início do 2º mês do ano. Ainda dá tempo de se juntar a nós e milhares de mulheres ao redor do mundo e crescer no amor à Palavra de Deus. Visite nosso site e cadastre-se ainda hoje. avivanossoscorações.com. É incrível como um pequeno hábito, como começar o dia com o Senhor, pode fazer uma grande diferença. Passar tempo com Deus e com Sua Palavra nos mantém firmes na verdade, especialmente quando enfrentamos as mentiras do inimigo. Você já lutou contra a ansiedade? Uma maneira de aliviar a preocupação é permitir que o plano de Deus se torne mais importante do que o seu próprio. Como fazer isso? Falaremos mais sobre isso amanhã. Esperamos você no próximo Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, sustentado por seus ouvintes e dedicado a chamar as mulheres à liberdade, plenitude e abundância em Cristo.